Boa noite a todos. Nós agradecemos a participação de todos. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o capítulo 2º do segundo livro do Livro dos Espíritos, que é o Mundo Espírita. E esse segundo capítulo vai tratar do retorno à vida espiritual. Ou seja, nós vamos, na verdade, o capítulo é o 3º. Nós vamos conversar sobre o desencarne. Geralmente, as pessoas têm muita dificuldade de conversar sobre o desencarne, ou, como fala fora do movimento espírita, sobre a morte. Muitos batem na madeira 3 vezes cada vez que alguém fala em morte, como se não falássemos dela, ela não aconteceria. Mas é a coisa mais certa na nossa vida. Então, não adianta nós tentarmos não pensar nela ou não refletir sobre ela. É isso que nós vamos conversar bastante hoje. E vamos começar vendo as telas, que vai falar o seguinte: com a morte, a alma retorna ao mundo dos espíritos, conservando a sua individualidade. A maioria das pessoas que não são espíritas, elas não entendem muito bem essa questão dos espíritos. A maioria acha que espírito é uma alma penada, que não ficou nem no céu nem no inferno. Eles não entendem que os espíritos somos nós mesmos no plano espiritual. Então, ao chegarmos no plano espiritual, nós vamos conservar a nossa individualidade. E por que isso vai acontecer? Que nós já vimos aqui em estudos anteriores, nós temos um fluido, um corpo espiritual que é fluídico, e esse fluido é tirado do fluido cósmico universal do planeta onde nós estamos habitando, e ele vai aparecer, ele vai ter a forma de um corpo. Então, ao reencarnar, nós vamos se ver com braço, com perna, o nosso rosto. Vamos sentirmos vivos como somos mesmo, e vamos estar vivos. Mas é importante nós sabermos disso. Nós vamos ver daqui a pouco que muitas pessoas, ao desencarnar, não percebem nem que desencarnaram. Por quê? Porque elas se veem com o corpo, se veem vivos. Então, elas acabam não pensando nessa questão da desencarnação. Então, é importante nós sempre lembrarmos disso, que ao chegar no plano espiritual, nós somos espíritos, uma centelha, mas nós sempre vamos estar com o nosso corpo espiritual. Então, a gente tem até um palestrante espírita muito querido nosso que em palestra ele fala assim, não custa vocês dentro da casa de vocês, cada vez que passar perto de um espelho, dá uma olhadinha no espelho. Porque se vocês não virem a imagem de vocês no espelho, é sinal que vocês já estão para o lado de lá. Então, é uma coisa que parece brincadeira, mas é uma verdade isso. É lógico que você tem que ver primeiro se o espelho reflete, senão é perigoso você morrer de susto. Mas se o espelho refletir, você tem que estar com a sua imagem lá. Porque enquanto espírito desencarnado, não vai aparecer aquela imagem lá. Provas da individualidade da alma após a morte. Então, como a gente vai saber que nós continuamos indivíduos do lado de lá? Não voltamos para uma massa, como a doutrina panteísta falava, que a gente voltava tudo formar um corpo de Deus. Primeiro, pelas comunicações, né? Todas as obras básicas de Kardec, as obras complementares, né? Com Chico, tudo, nós vamos perceber que todas elas vão falar que a gente continua de forma individual do lado espiritual. Também as mensagens com detalhes pessoais relativos à vida terrena.
Nós temos diversos livros do Chico que geralmente as editoras catalogam como consolo a parentes. Esses livros trazem mensagens de pessoas que mostram que estão vivos do lado de lá e relatam acontecimentos da vida terrena com tantos detalhes, nome de cachorro, apelidos, que mostram realmente que é aquela pessoa. E também as aparições, né? Muitas pessoas veem os espíritos. Tem uma condição que André Luiz trata num dos seus livros, eu não lembro qual livro agora, que no momento do desencarne, pouco antes do total desprendimento, ele está perto de uma senhora, ela está no processo de desencarne, e ela sai do corpo para ir avisar uma irmã dela em outra cidade que ela estava desencarnando. E ele acompanha essa mulher. Aí, quando ela chega lá, acorda a irmã, e ela fala, mas a irmã não consegue captar o que ela está falando, mas sabe que naquele momento ela desencarnou. Quantas pessoas a gente já ouviu falar disso, né? Olha, eu tenho certeza que meu irmão, meu tio, meu pai desencarnou porque ele apareceu para mim. Aí André Luiz fala assim, nesse livro, mas como que ela conseguiu, né? Aí os espíritos falam, não, todos podem conseguir. Aí ele fala assim, mas por que poucos não tem todas as aparições de todo mundo que desencarna? Eu falo, porque eles não sabem que podem. Então, se eles quisessem, eles iam lá avisar. Hoje, com esse monte de comunicações aí, que tem WhatsApp, Facebook, quase que nós não necessitamos mais desse tipo de aviso. Mas é uma coisa que a pessoa não sabe nem ser médium. Ela ia ver o espírito aparecer na sua frente e ela fala, opa, meu tal parente desencarnou nesse instante, ou vai desencarnar daqui a pouquinho. Então, o Kardec pergunta assim, em que sentido se deve entender a vida eterna? O espírito de verdade responde, a vida eterna é a vida do espírito, o corpo perece, mas o espírito vai continuar vivo. Então, essa questão de palavra, nós já estudamos aqui que o espírito não tem uma vida eterna porque ele teve um início, ele é imortal, mas é só uma questão de palavra, tanto que Kardec pergunta assim, mas a vida eterna não é só dos espíritos puros? Aí o espírito de verdade fala, não, os espíritos puros têm a felicidade eterna, mas eles acabam complementando a resposta. Isso é só uma questão de palavra, vocês têm muita dificuldade com as palavras. Se vocês estiverem entendendo, tá bom. Mas, basicamente, ele falou isso. E agora nós vamos tratar da separação da alma e do corpo. É uma coisa super importante. Não é dolorosa. Não dói morrer. Tem um livro da Joana de Anjos chamado Otimismo, onde ela descreve isso de uma forma muito clara. Ela fala o seguinte, quando nós estamos no momento da desencarnação, Deus é tão perfeito que ele colocou no nosso corpo uma condição assim, que quando você entrou no momento do desencarne, seu corpo solta endorfinas e outros componentes químicos para, bem dizer, anestesiar o corpo. Então, neste momento do desencarne, você, na maioria das vezes, você já vai estar entrando em inconsciência. Você não vai sentir dor nenhuma. Então, é importante a gente saber isso. Morrer não dói. Morrer não dói. E ela deixa isso bastante claro. Tanto que ela fala assim, ó, muitas vezes a pessoa viu um ente querido desencarnar, estava perto, e ele fez careta, ele mostrou que estava sufocado. Ela fala que isso aí é tudo reflexo do corpo. O espírito não está sentindo mais aquilo ali. Então é importante a gente saber isso, que não precisamos ter medo da dor, porque não vai doer. Então, o momento da morte não é dolorido. A pessoa muitas vezes está naquele sofrimento danado da doença, muitas vezes uma doença bastante prolongada,
E se for acidente também, Rodrigo, não vai doer. Da mesma forma, o corpo está preparado para, no momento do desencarne, ele soltar essas substâncias que vão amortecer o corpo. Agora, depois nós vamos ver, muitas vezes ele fica ligado naquele acontecimento, que é uma outra situação, mas no momento da morte não dói. Agora, eu vou até interromper essa tela, porque eu quero conversar com vocês de um livro. Acho que eu interrompi, acho que para vocês não está aparecendo mais, né? De um livro muito importante para nós lermos, para entendermos o processo do desencarne. É o 4º livro da série André Luiz, chamado Obreiros da Vida Eterna. Nesse livro, da metade para o fim do livro, André Luiz vai estar numa equipe que vai cuidar do desencarne de 5 pessoas. Nós percebemos assim, principalmente em cidades maiores como Rio de Janeiro, que a equipe espiritual que vai providenciar os desencarnes, muitas vezes eles vão em diversas pessoas. No livro Voltei, que é um livro também do Chico, irmão Jacob, ele retrata uma equipe que cuidou de 9 desencarnes no Rio de Janeiro no mesmo dia. Então, tem algumas coisas muito importantes nesse livro. Primeiro, André Luiz traz o desencarne de 5 pessoas, 3 espíritas, uma senhora evangélica e um senhor católico, mostrando que, ao chegar no plano espiritual, ninguém vai perguntar para a gente qual religião nós tínhamos, e sim o bem que nós fizemos aqui na Terra. Uma senhora que era evangélica, ela da igreja presbiteriana. A Jerônimo, que está orientando a André Luiz, fala com André Luiz que ela pertence ao nosso lar, às organizações superiores do nosso lar. É um espírito já avançado. E muitas vezes a gente tem uma ideia muito errada que nosso lar só tem espírita. Logicamente que não. Todas as religiões têm ali no nosso lar. Então, eles preparam trabalhadores para toda a seara. Em todas as religiões são mandados espíritos para trabalhar por aquela religião. E essa senhora, ela tem chama Albina, ela tem um reconhecimento muito grande do plano espiritual pelo trabalho que ela fez entre os jovens da divulgação do Evangelho de Jesus. Então, é muito importante nós percebermos o atendimento que é dado. Logicamente, nesse livro são tratados do desencarne de 5 espíritos já muito harmonizados, com um coração bastante bom. Por quê? Porque não tem 2 desencarnes iguais. Da mesma forma que a encarnação é diferente de cada espírito, o desencarne também é, porque o desencarne vai ser de acordo com o que nós vivemos aqui nessa vida enquanto encarnados. Mas ele dá detalhes assim, de forma didática muito bom, de forma muito boa, para que nós entendamos como funciona esse processo do desencarne. Começa eles visitando cada pessoa dessa, cada um tinha um tipo de doença, estavam todos prestes a desencarnar. E, dias antes do desencarne, eles levam essas pessoas para uma estação transitória que elas iam ficar antes de ir para o nosso lar. Para quê? Para já ir acostumando com essa passagem. E é importante a gente perceber também, você já deve ter visto isso com parentes, que quando nós estamos próximo ao desencarne, o nosso perispírito começa já ir devagar, se saindo do corpo espiritual.
E isto faz com que, mesmo aquelas pessoas que não tinham uma mediunidade ostensiva, passem a ter. É muito comum a pessoa falar assim, olha, meu pai, meu sogro, meu tio, de repente começou a ver espíritos, ver parentes que há muito tempo ele não via. Então, na verdade, ele está vendo mesmo. Por quê? É a mediunidade dele que aflorou agora com esse distanciamento momentâneo que vai tendo do perispírito. E dentre esses 5 desencarnes, um desencarne, que é o desencarne de Dimas, André Luiz apresenta de forma bastante detalhada mesmo. Quem foi Dimas? Dimas foi um médium espírita muito dedicado à causa do bem, mas que teve uma vida extremamente difícil. Ele trabalhou sempre em atividades que exigiam muito do corpo dele, atividades físicas difíceis, e ele se dedicou de forma muito grande ao auxílio a quem sofria. Por isso, por dedicar-se tanto a isso, e não ter, assim, uma condição de entendimento que a gente muitas vezes não consegue, de uma hora para outra, aprender, que a gente devia ser que nem um lago. Como assim que nem um lago? Um lago está ali. Passam uns patos voando sobre o lago capta a imagem dos patos. Mas quando os patos passam, o lago desliga-se. Então, no processo de ajuda, nós temos que lembrar-se de desligar-se do problema da pessoa após a gente ter ajudado. Que é uma coisa que muitas vezes a gente não faz. A gente fica pensando, sofrendo e desgastando-se com esse processo. Então, ele acabou, ele não dormia bem, se alimentava mal, ele acabou desencarnando antes da época prevista. Mas ele não foi considerado suicida. E em nenhum momento a equipe espiritual que estava falando para o André Luiz critica a forma de agir dele, porque é uma coisa que ele ignorava. Ele fazia por puro amor. Então ele fala assim, tem vidas que são bastante prolongadas, mas tem vidas que são intensas. Então, teve uma dificuldade esse nosso amigo Dimas. Qual foi? E é bom nós conversarmos sobre isso. Apesar de espírita, apesar de ser um médium muito dedicado à causa do bem, ele não se preparou e nem preparou a sua família para o desencarne. Porque nós somos espíritas. E só de acharmos que somos espíritas, nós achamos que estamos preparados para esse momento do desencarne. E não estamos. E é muito comum em reunião mediúnica o retorno de amigos nossos que foram para o plano espiritual, a gente percebe a dificuldade que eles tiveram por justamente não estarem preparados. Então, tem um livro meu pequenininho aqui, mas tem uns maiores, chama-se Vigilância, da Joana de Anjos, que no item 19, o penúltimo item desse livro, ela traz um item chamado Treinamento para a Morte. Olha, treinamento para a morte. Ela fala o seguinte, que não adianta nós acharmos, não vou pensar nisso, e se pensar pode acontecer. Logicamente que não. Nós temos, ela fala assim, que refletir sobre isso. De vez em quando nós pensarmos assim, se eu morrer amanhã, será que eu estou preparado para desencarnar? Morrer não, desencarnar, ninguém morre. Será que eu estou preparado para desencarnar amanhã? Será que minha vida está, de alguma forma, simplificada? Ou eu vou deixar problemas muito graves para aqueles meus entes queridos? Será que eu estou me reconciliando com pessoas que eu estou com algum problema para que eu não vá com nem mágoa, nem ódio para o plano espiritual? Então, de vez em quando, ela fala, a gente tem que pensar.
De vez em quando a gente tem que pensar, e se desencarnar um ente querido meu? A gente tem essa dificuldade, a gente não pensa. Mas nós temos que refletir sobre isso também. Porque pode ser a qualquer momento, pode ser a qualquer hora. E quanto mais eu me preparar, quanto mais eu preparar minha família, quanto mais eu preparar minha casa, fazendo evangelho no lar, melhor, mais facilidade eu vou ter no processo de desencarne. Então, é importante que nós pensemos nisso. Ela fala o seguinte, que o clímax da eficiência, nesse caso, seria nós vivermos sempre como se fosse o último dia de nossa vida. Então, se eu estou triste, adianta eu ficar triste se amanhã eu desencarnar. Se eu estou com ódio, adianta eu ficar com ódio se amanhã eu desencarnar. Então, isso vai fazendo com que nós passemos a mudar nossos gêneros de vida. Olha esse problema da pandemia que nós estamos vivendo. Nós não estamos pensando diferente, muitas vezes, da forma que a gente pensava 2 meses atrás. Nós pensávamos, muitas vezes, só no dia a dia ali. Hoje a gente está refletindo. Por quê? Porque há possibilidade mais premente com essa questão da pandemia. Isso, de alguma forma, faz com que nós passamos a refletir melhor sobre isso. É muito importante. Então, Dimas não se preparou. O que aconteceu? Quando eles chegaram lá para providenciar o desencarne dele, a esposa dele estava já diversos dias ali do lado dele e mentalmente ela não queria que ele desencarnasse de jeito nenhum. Então, mentalmente, ela construiu uma rede cinza assim sobre ele. Então, a equipe espiritual olhou aqui e disse, nossa, vai dificultar a gente conseguir o desencarne dele. Então, o que tiveram que fazer? Eles tiveram que, através de passes, levar um monte de energia no corpo, com bastante dificuldade que já estava o corpo do Dimas, para que ele tivesse uma melhoria aparente. E quando ele teve a melhoria aparente, eles intuíram o Dimas a falar para sua esposa, vai dormir um pouco, você está aqui nos acompanhando, está aqui me acompanhando há 3 dias, você não dorme, pai, eu estou bem, eu senti que de uma hora para outra eu melhorei. Aí o médico chegou para ver como que ele estava, nossa, eu achei que ele não passava dessa noite, ele melhorou muito. Então, eles tiveram que fazer isso. A hora que ela se afastou, Jerônimo, que estava cuidando, o médico responsável pelo desencarne, pediu para que 2 espíritos a acompanhassem até o quarto, para que ela realmente pudesse dormir em paz e não ficasse ligada ali mais no marido. E aí, quando ela saiu, ele pediu para o André foi mentalizando, tirando toda aquela rede de pensamentos, de retenção que estava ali. E é uma coisa que nós vemos muito, não vemos? A gente não vê isso durante toda a nossa vida, da melhora da morte. Muitas vezes a pessoa está na UTI, desencarna, não desencarna, desencarna, desencarna. Aí ela vai para o quarto. Chegou no quarto, todo mundo fala, nossa, que bom, né? Agora melhorou. Chega em casa, o telefone toca. O que acontece? Acabou de desencarnar. Então, o que a espiritualidade fez nesse momento? Ele deu uma melhora fictícia para a pessoa para que a gente se afastasse e deixasse que a pessoa pudesse desencarnar em paz. Então, uma coisa que nós temos que perceber é isso. A morte não é o mal. A morte é uma coisa natural, pertence à lei de destruição. E por que nós temos tanto medo da morte? É uma coisa natural também. Nós temos medo da morte, principalmente por causa do nosso instinto de conservação. Deus deu a nós o instinto de conservação que faz com que a gente sempre tente ficar vivo e não volte ao plano espiritual antes da hora. Então, para que a gente não cometa suicídio, a lei de conservação traz a nós o medo da morte. Quanto mais nós vamos evoluindo, mais nós vamos
deixando essa ideia de suicídio de lado, mais vamos espiritualizando, menos esse medo da morte vai aparecer, porque já não tem mais necessidade. Então, vocês percebem que tudo isso é natural, mas nós vamos cada vez mais perdendo isso daí. O que aconteceu? Conseguiram libertar. Então, antes de providenciar o desencarne, Jerônimo falou o seguinte: olha, vamos dar a ele a oportunidade, intuí-lo, né? Para que ele tenha a oportunidade de fazer uma oração. Então, olha a importância da oração. E eles intuíram a ligar-se em Maria Santíssima. Em Maria Santíssima. E isso fez com que, ligando-se em Maria Santíssima e pedindo a proteção da Mãe Santíssima, o que aconteceu? Ele contactou com a mãe dele que estava no plano espiritual. Então, a mãe dele, que estava no plano espiritual, apareceu para ajudá-lo. E naquele momento, ela chegou, colocou ele no colo dela e ficou ali cuidando dele. Olha que bênção. E antes, logo depois que ele estava acabando a oração, Jerônimo falou assim: ó, vamos colocá-lo em coma, para que ele não fale coisas que não servem nesse momento. Por que isso é importante? Porque a espiritualidade sempre pensa no bem geral. Quando nós estamos num processo desses de desencarne, o que vai acontecer? Nós podemos, de alguma forma, estarmos cheios de culpa e começarmos a confessar coisas que nós fizemos ou deixamos de fazer, e isso faz com que as pessoas os nossos entes queridos, além de estarem com problemas assim de tristeza, passem a ter ódio. Então, caiu aqui a luz aqui, deixa aí mesmo. Então, nós temos que realmente ficar o máximo em paz possível. Acabou esse processo, a mulher estava e falou: agora é a hora. Eles romperam alguns vasos do corpo e o corpo entrou em processo de desencarne. Quando aconteceu isso, começa a sair do umbigo do Dimas uma substância embranquiçada e forma uma nuvem sobre o corpo dele, a uns 80 centímetros do corpo. Forma uma nuvem, vai formando aquela nuvem. O que é aquela nuvem embranquiçada? É o perispírito que estava saindo por ali. E, geralmente, os espíritos colocam que o perispírito vai começar a desprender-se pela extremidade. No livro Voltaire, o irmão Jacob relata bem isso. Ele começou a sentir um frio danado nos pés e nas mãos. Então, começa a desprender-se. E fui ver se tinha alguma pergunta. E começou a sair. De repente, André Luiz fala o seguinte, que ele percebe que Jerônimo quebrou alguma coisa no cérebro ali do corpo. E sai uma luz violeta dourada. Ele não fala o que é aquela luz. Esses dias, vendo com o Donizete, nós chegamos... Ele estava falando que, na visão dele, aquilo lá é o corpo mental que saiu ali. A hora que essa luz entrou no meio daquela nuvem embranquiçada que estava, do perispírito que estava sobre o corpo, passou um tempo, ele forma a cabeça e, num instante, forma todo o corpo igualzinho o corpo que estava ali deitado. Então, neste momento, tinha dois corpos, o Dimas encarnado aqui e o Dimas desencarnado em cima, ligados por um fio prateado. A mãe, nesse instante, deixou o corpo que estava ali e pegou no colo o corpo espiritual do seu filho. E o Jerônimo falou assim: eu vou deixar a senhora cuidando dele, e depois
daqui umas horas nós vamos vir para desatar esse fio prateado, esse laço que ficou ligando o corpo ao corpo espiritual. Então, tem essa questão de morte e desencarne, né? A morte se dá quando o corpo para de funcionar. Os órgãos pararam de funcionar, aconteceu a morte. Mas o desencarne, que é a ruptura desse laço que liga o corpo espiritual, o perispírito, no corpo carnal, ela pode demorar horas. De acordo com o quê? De acordo com o nível de espiritualidade da pessoa, de acordo com o desapego que ela tem com as coisas materiais, também em relação ao tipo de morte, por exemplo, se foi suicídio, é muito mais complicado. Então, isso pode demorar algumas horas. Eles podem só romper este laço do espírito após, até o enterro. Tem situações que é bem mais simples. Vai depender de espírito para espírito. Os espíritos falam o seguinte: não se rompa o que pode ser desatado. Por quê? Esse desenlace do corpo espiritual, ele dá um baque no espírito, assim. Então, eles fazem da forma mais natural possível para não levar nenhum tipo de dor ao espírito. No caso do Dimas, então, ele ficou junto com a mãe e André Luiz pediu para o Dimas assim, olha, o Dimas não, para o Jerônimo, o supervisor, eu não podia acompanhar o velório. Naquela época o velório era feito em casa, porque eu do meu desencarno não lembro nada, eu nunca... tudo bem, vai lá. Então, o que a gente vê ali? Estava o caixão na sala, com o corpo do Dimas, e ele ligado ao fio, estava num outro quarto, junto com a mãe dele. Mas, mesmo durante o período que ainda ele estava ligado, nesse período, o espírito, ele tem uma perturbação. Ele não sabe o que está acontecendo, ele está mais ou menos dormindo. Tanto que quando o Jerônimo entrega ele para a mãe, ele fala assim, agora ele vai ficar quase que num sono, num sonho, onde ele vai lembrar toda a vida dele nesse período. Mas, cada vez que um ente querido dele... Vamos voltar lá atrás, que eu falei que ele não se preparou, nem a família, para o desencarne. Então, cada vez que um ente querido dele corria chorar no caixão e abraçava ele sentia. Ele estava meio afastado, mas ele sentia aquela vibração de sofrimento. E teve até mais um fato que aconteceu no processo ali do desencarne, do velório, que chegou um espírito lá, que veio pelo pensamento de um frequentador que estava no velório, e acabou assustando demais a Dimas. Então, uma coisa muito importante a gente pensar. Num velório, quando a gente vai no velório, não dá para saber se o espírito está ali ou não. Não tem condição de saber isso. Porque, se já foi rompido o laço que o espírito estava junto, possivelmente ele já não esteja mais ali. No caso de Dimas, ele acompanhou até o enterro, mas pode ser que ele não esteja. Mas, se não foi rompido, com certeza ele vai estar ali. E ele acaba sentindo as emoções, ele acaba muitas vezes percebendo o que uma pessoa está falando ou não. Então, é tão conturbada essa questão do velório que um espírito fala o seguinte para André Luiz, olha, felizes são os indigentes, porque indigente não tem velório. Então, nós estamos reclamando nessa época agora, né, que está dessa Covid, porque os velórios estão no máximo 4 horas, tem lugar 6 horas. Mas, se nós formos pensarmos mesmo, é um benefício, porque poucas pessoas fazem a coisa correta no velório. O que seria o correto? Chega lá, abraça os familiares, passa força, vai ali perto do onde está
o corpo, faz uma oração para a pessoa, pede para a equipe espiritual ajudá-la. Pense em Jesus, pense em Maria Santíssima, pensa só coisas boas. Aí nós estamos colaborando. Mas o que acontece nos velórios normais? A pessoa chega, dá uma olhadinha e já começa a conversar. A turma até fala que família se reúne no casamento e no velório. E, como hoje em dia é mais difícil fazer festa de casamento, se reúne quase sempre em velório. E começa a contar as histórias. E muitas vezes histórias têm a ver com aquela pessoa que está ali. E ele fica muito aflito, muitas vezes jogando culpas. Eu vi uma vez no velório que eu estava, chegou alguém perto do caixão e falou assim: nossa, mas se ele tivesse operado antes, não tinha desencarnado. Eu falei: pronto. Além de estar com toda essa dificuldade, agora vai ter mais essa culpa ainda. Então nós temos que tomar esse cuidado. Aí a equipe espiritual chega, mais ou menos 2 horas antes do enterro, e, neste momento, ela rompe desata o corpo espiritual, o perispírito do corpo. Aí ele fica bem mais... o interessante é que só aí que ele percebe que a mãe está do lado dele. Ele até assusta, que a mãe estava cuidando dele o tempo todo, só que ela estava num nível espiritual superior a ele, ela não ia poder levá-lo junto com ela. Mas ela ficou ali junto o tempo todo. E, com isso, ele se sentiu bem melhor, sem saber quem estava ajudando ele naquele momento. Só no momento que há rompido o laço, que ele recobrou melhor a consciência e viu que a mãe estava ali perto. Então, gente, esses processos... Tem uma pergunta do Espírito que fala o seguinte: o conhecimento espírita ajuda no desencarne? O Espírito ajuda muito. Mas o que ajuda mais é como nós vivemos aqui nessa vida. O quanto de amor nós demos, o quanto de desapego às coisas materiais nós tivemos. E é uma coisa muito importante. É uma coisa muito importante. Nós, nesse momento, nós entramos num trabalho a gente percebe que está chegando o momento de desencarne. Nós temos que ser... Lembra que os espíritos levaram o Dimas a fazer? Orar. É hora de orar. Não adianta ficar pensando: eu devia ter feito isso, devia ter feito aquilo. Não. Isso aí só vai nos trazer aflição. Não adianta ficar pensando em coisas não boas que possamos ter feito. Porque nós temos que ficar em paz. Isso é importante. No livro Voltei, o que aconteceu? No livro Voltei, como eu falei, tinha 9 pessoas que desencarnaram naquele mesmo dia. Dessas 9, só uma tinha o perispírito com luz. Mesmo o irmão Jacob, que era um diretor da Federação Espírita Brasileira, não tinha luz. Esse espírito que estava com luz era de uma professorinha lá dos arrebaldos do Rio de Janeiro, que dava aula para criança. Ela deu com tanto amor que foi a única que chegou com luz lá. E eles foram levados à praia, que aquele ar da praia faz um bem danado. E depois eles iam ser levados para uma casa transitória. Então, quem estava coordenando todo esse trabalho era Bezerra de Menezes. E Bezerra falou o seguinte: olha, nós vamos colocar 2 espíritos, um de cada lado de vocês, que a gente vai ter que volitar, vocês não sabem. Mas nós vamos passar perto de uma área com bastante espíritos desequilibrados ali, como se fosse uma ponte, assim. Então, eu peço a seguinte coisa para vocês: mesmo que vocês tenham feito coisas que vocês acham não boas nessa vida, não pensem nisso. Porque se vocês estão sendo ajudados, é porque vocês já fizeram coisas boas que superaram aquelas não boas. Bom, começaram a subir. Quando foi passando por de cima daquela ponte, uma pessoa falou assim: eu assassinei uma pessoa. Aí veio aquele alarido lá de baixo: homicida não passa, homicida não passa. O que o Bezerra tem que fazer? Trazer todo mundo de volta,
falar tudo de novo e até que conseguiram passar. Mas isso traz uma coisa muito didática para a gente. Não é hora de pensar em coisas erradas que fizemos. É hora de pedir ajuda a Deus com muita humildade. Senhor, eu sei que eu fiz coisas que não foram tão boas, mas eu também sei que fiz coisas boas, Senhor. Eu peço, pelo excesso de misericórdia, pela infinita misericórdia, Senhor, de dar o melhor que a minha condição permite. Então, só de fazer uma prece assim, você já vai ficar melhor, já vai ficar em paz e vai facilitar esse processo de desencarne. Então, é uma coisa que nós temos que estudar. Não adianta a gente ficar sem ler sobre isso, não, sobre desencarne eu não quero ler, porque... Não! É uma coisa natural. Morrer não é um mal. Desencarnar não é um mal. Mesmo aquela pessoa que desencarna em condições muito desfavoráveis, que estava fazendo muita coisa errada, o desencarne foi um alívio para que ela não aumentasse as suas responsabilidades. Então, mesmo para aquela pessoa, não é um mal. Então, o dia que nós começarmos a entender, é uma coisa difícil, que a gente não reflete sobre isso, entender que desencarnar é natural e não é um mal, vai ficar mais fácil. Então, vou ver uma pergunta que tem aqui, uma observação da Vitória, que ela falou o seguinte: agora nós já entramos nos últimos 15 minutos. Nesses 15 minutos, agora vocês já podem falar, quando for falar, com o microfone. Mas eu vou primeiro ver. A Vitória falou assim: minha mãe dizia que não queria o velório. O desejo dela em que fôssemos até uma churrascaria, comesse uma boa comida e ficasse relembrando os bons momentos que ela fez. Minha família decidiu realizar o velório, mas esse desejo dela nós cumprimos também. Então, gente, não tem problema ter velório, mas é o jeito que nós vamos fazer com o velório. Então, tem problema espírita chorar? Não tem problema, não. Se um filho seu fala assim, olha, eu vou trabalhar lá no Alasca, lá no Canadá, lá na Europa, você não vai ficar triste na hora que ele sai de uma saudade até antecipada? Você vai. Então, você chorar não tem problema. O problema é desesperar-se. O problema é revoltar-se. Mas a dor assim, da separação é normal a gente ter. E reprimi-la é até ruim. Que muitas vezes, ao reprimir, eu fico com aquilo lá segurando e uma hora pode me causar até um problema físico no meu corpo físico. Então, o problema do velório é só esse. Nós temos o cuidado de quando nós vamos no velório. Por exemplo, até o que a gente fala. Tem uma pessoa que está assistindo hoje esse nosso estudo, uma vez ela falou isso lá no estudo de quinta-feira. Uma vez eu fui no velório e falei para um amigo meu que tinha desencarnado e a mãe dele desencarnou. Não desencarnou. A mãe do meu amigo desencarnou. Eu cheguei para um amigo e falei assim, eu sei que você está sentindo. Aí passou um mês por aí, não lembro como ela falou, a mãe dela desencarnou. Aí ela voltou a procurar um amigo e falou assim, eu não sabia que você estava sentindo, agora eu sei. Então tem algumas coisas que não adianta a gente falar. E eu tenho que falar uma coisa que a pessoa sabe que é do coração. Você chega, meus sentimentos. Mas que meus sentimentos? Só isso. Então, às vezes, você dá um abraço forte. Agora não está podendo abraçar, né? Mas quando passar isso, você dá um abraço forte para a pessoa falar, estou aqui. Se precisar de mim, conta comigo. Fica tranquilo, nós vamos fazer uma oração para o seu ente querido, nós vamos ajudar. É muito melhor do que a gente falar frases feitas que a pessoa não sente nada com aquela frase. Deixa eu ver com a Valéria. E quando ocorre desencarne coletivo em Brumadinho, será que as pessoas têm esse pressentimento? Tem. Olha, esses desencarnes coletivos, como é que eles se dão? Tem um dos livros do André Luiz que ele mostra isso. Muitas vezes a pessoa, ela já vai progredindo. Aí ela quer ir para um mundo melhor. Mas para ir no mundo melhor, algumas vezes ficou algumas coisas muito complicadas que ela fez, 2000 anos atrás. E aí, para que ela livre-se daquela situação, vamos dizer,
levou os cristãos para uma arena onde foram trucidados por feras. Ela pede o seguinte, ó, eu quero cair de um avião. Ou se ela era pirata, por exemplo, assaltava os navios, matava todo mundo, ela falava, eu quero passar pelo mesmo sistema desse. Então, nesse momento do desencarne coletivo, essas pessoas que aqui na Terra não se conheciam, nunca, elas pegam o mesmo avião e, nesse processo, ao desencarne coletivo. Então, o Brasil é um país, coração do mundo, pátria do Evangelho, mas é um país hospital também. Então, muitos espíritos aqui vieram para melhorar, se crescer numa pátria que tem poucos karmas coletivos, mas trazem de outras encarnações na Europa, por exemplo, essas situações que eles mesmos pedem para passar. Então, é uma coisa que ele mesmo pediu. Então, se ele mesmo pediu, ele vai aceitar mais fácil. É lógico que esse processo, na hora do desencarne, vai também de acordo com o progresso espiritual e o desapego que cada um tinha das coisas materiais. Cada um vai ter mais facilidade no desprendimento de acordo com como ele viveu nessa vida. Não sei se eu respondi, Valéria. Mas pode fazer pergunta pelo microfone mesmo. Esse assunto deve gerar bastante dúvida. Edson, boa noite. É Cleomara. Oi, Cleomara. Tudo bem? O Edson, essas pessoas que falecem, né? E fica vagando por aqui, parece que elas não têm assistência de espírito superior para encaminhar, por isso que elas ficam vagando por aqui? Não, elas têm muita assistência. Mas nós não se preparamos, Cleomara. Então, ao não se preparar para o desencarne, o que acontece? O Donizete, esses dias, nessa coisa de bate-papo, lembrou que os índios, por exemplo, ao desencarnar, mesmo que você falar para eles assim, ó tem um nosso lar, que é muito melhor nessa tábua, ele não consegue afastar-se. Então, como a pessoa não tem preparo espiritual nenhum, ela volta para casa. Ela fica em casa. E ali ela fica totalmente sem saber o que está acontecendo, porque ela fala com um, fala com o outro, ninguém responde. Mas não adianta você querer violentar essa situação. Donizete também lembrou de uma situação nesses dias no bate-papo, que está no dos livros do André Luiz. Eles vão lá para socorrer. Olha a situação que está. Um noivo desencarnou primeiro. Quando a noiva dele desencarnou, ele foi lá recepcionar a noiva para levar com ele no nosso lar. Mas ela já tinha sido rompido o corpo espiritual dela, estava livre. Mas na hora que ela via o noivo, ela corria para o corpo desencarnado. Ela estava no necrotério, ela ficava ali quietinha. Por quê? Porque ela não tinha preparo nenhum para a vida espiritual. Então ela tinha um medo danado. O que teve que acontecer? O mentor, junto com o André, começou a conversar, não, nós somos médicos, viemos te ajudar, e através de passes, adormeceram ela. Não, agora você vai dormir, vai ficar tranquilo, aí você vai levar. Em reunião mediúnica é a coisa mais comum isso. A quantidade de pessoas que não sabem que desencarnaram. E muitas vezes você não fala para ela que ela desencarnou, porque ela não está preparada para saber. Então, a equipe leva lá essa pessoa, porque ela vai ter mais facilidade, algumas vezes, isso, de falar com o encarnado. E conversando, o orientador que está falando com ela percebe que ela não tem condição, ela vai começar a chorar demais se ela souber que desencarnou. Então, o que você fala? Olha, você está num outro hospital, você vai ser tratado, agora vão te levar, vai continuar o tratamento, você não está mais naquele hospital que você estava antes. E devagar os médicos vão conversando com você. Então, eles vão preparando a pessoa para isso daí. No livro E a Vida Continua, que é o último livro do André Luiz, tem uma passagem dessa muito conhecida. Eles estão num hospital, desencarnado por tuberculose, e aí
um, um dos dois personagens do livro, vida real, que estava ali, ele fala para a moça, olha, estão falando lá embaixo que nós já morremos. Ela falou, louco, como pode ser isso? Então, ele já estava no hospital, no plano espiritual, não sabendo, e de fato, então é muito comum isso. Acontece com o espírito, eu já vi. Uma época eu estava numa reunião mediúnica no Hospital Espírita, e um espírito deu comunicação. E naquela época eu achava errado. Hoje não se faz mais isso. Pelo menos no nosso centro eu nunca vi ninguém fazer. Perguntar para o espírito que data que você acha que é hoje. Você só vai fazê-lo sofrer, que muitas vezes faz 30 anos que ele desencarnou e não sabia. Aí, hoje, ninguém, pelo menos no Jesus Nazaré, eu nunca vi ninguém perguntar. Aí, lá no hospital, perguntava. Ele falou, ó, deu 6 anos atrás. E, de repente, ele começou a chorar. Por que ele chorou? Porque ele era o dirigente daquela reunião mediúnica. Além de espírito, o dirigente não sabia que tinha desencarnado. Então, por isso, da necessidade que a Joana de Anjos fala, da gente treinar para chegar no plano espiritual. O Edson, vou fazer a pergunta agora do Gil. Ele fala assim: como uma pessoa fica 6 anos aqui e não sabe, tá perdido, todo mundo fala com ele, fala com todo mundo, ninguém responde, ele não tem noção que morreu? É isso que ele perguntou. Mas isso é verdade. Por que isso acontece? A perturbação que o espírito fica, principalmente enquanto está ligado pelo espírito ao corpo, é bem mais forte. Mas mesmo depois, ele fica sem saber o que está acontecendo. Fica sem saber. Então, tem situações assim muito mais prolongadas. Tem um livro, Dramas da Obsessão, da Ivone do Amaral Pereira, com Bezerra de Menezes. Os espíritos, eles eram da época da Inquisição em Portugal, 1500 por aí. Eles já não estavam mais em Lisboa, eles achavam que estavam em Lisboa naquela época, 500 anos. Então, essa ilusão fica do lado espiritual. É bastante comum até. Não sabe, o tempo lá passa, a pessoa nem percebe esse tempo passar, na verdade é isso. Edson, Eduardo. Oi, Eduardo. Uma observação aí no chat. Eu gostaria que você verificasse e desse a sua opinião, por favor. Se você quiser que eu leia também, não tem problema. E no sono nós treinamos o desencarne todos os dias. A única diferença é que acordamos no dia seguinte. Isso. A Joana de Anjos fala isso num livro chamado Otimismo. Que quando nós vamos falar disso quando a gente chegar no capítulo de emancipação da alma. A hora que nós dormimos, o nosso espírito não precisa ficar no corpo, a gente sai. Mas a maioria das pessoas não vai em lugar nenhum, por quê? Ela tem dificuldade de perceber essa nova fase da vida. Então, ela até fala, Joana de Anjos, muitas pessoas que, mesmo tendo a mediunidade de desdobramento, que é uma coisa assim, que a pessoa ia sair do corpo com mais facilidade, no início ela tem muita dificuldade de fazer isso. Só depois, com o treinamento, se conscientizando que ela é um espírito, que ela vai conseguir fazer isso. Então, toda noite, realmente, o que o Eduardo colocou aqui, toda noite nós morremos e voltamos no dia seguinte. E temos essa condição de sair do corpo. É muito importante essa observação do Eduardo. Quando desencarnamos, será que vem pessoas, parentes ou conhecidos ou falecidos amparar? Geralmente vem. Por isso que nós temos que orar. Pedir para Deus. Senhor, se possível, pudesse vir algum ente querido meu, uma mãezinha, uma mãe, um pai, um avô, um tio, um amigo. Por quê? Se você perceber isso de algum... Mesmo, você vê, o Dimas não percebeu, mas ele ficou melhor. Um dia eu vi dois livros, um de uma moça chamada Sônia, lá de Adamantina, que ela administrava a casa do garoto. Ela desencarnou, psicografou um livro. Ela falou, ó, eu vi minha filha do meu lado. A filha já tinha desencarnado antes. Ficou totalmente tranquila. Outra, um menino que eu vi, um livro psicografado, ele era de Lins. Ele desencarnou com leucemia, muito novo, jovem.
Aí ele falou assim, no dia do desencarne, logo de manhã ele percebeu o avô do lado. Ele ficou completamente tranquilo. Não falou para o pai e para a mãe, para elas não assustarem, mas ficou ali completamente tranquilo, porque você vê um ente querido do lado, você já vai ficar. Então, é hora de orar, pedir pela infinita misericórdia de Deus, para que realmente, se um ente querido nosso puder estar ali junto. E vai ajudar bastante mesmo.